Oi, oi! Depois de muito tempo sem gravar, aqui estou para falar da segunda parte dos sacramentos que ficou faltando. Eu inicio esse momento pedindo ao Senhor Deus que possa, através deste vídeo, tocar os corações e, a partir da palavra proclamada, possa gerar vida nova. Amém. Lendo o Evangelho do Domingo da Misericórdia, eu me sentia impelida para aproveitar da ocasião para falar principalmente do sacramento da confissão e da ordem. Foi então que eu voltei no conteúdo que eu já tinha preparado para fazer a primeira gravação, né? A que deu errado. E para minha surpresa, eu vi que era exatamente este mesmo texto que eu tinha colocado no início daquela primeira explicação. A palavra é a de João, no capítulo 20, onde nós lemos que Jesus ele entra no local onde estavam seus discípulos e, desejando a paz, diz em seguida: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Aqui nós vemos claramente que Jesus ele deixa um encargo para os seus escolhidos e, ao mesmo tempo, lhes concede a graça para exercerem o ministério, perdoando em sua autoridade os pecados. Então você poderia se perguntar, mas Sara, na carta aos Hebreus não fala que Cristo é o único sumo sacerdote que ofereceu de uma vez por todas o sacrifício perfeito? Sim, e nós, enquanto cristãos católicos, cremos nisso. Mas, assim como nós participamos de sua missão, isto é, do seu munus, e por isso podemos dizer que, pelo batismo, nós somos povo régio, profético e sacerdotal, também os sacerdotes ministeriais o são por participação. Neste caso, de forma especialíssima, pois estes são retirados do meio do povo e são consagrados. No Antigo Testamento, o povo eleito foi constituído por Deus, como diz em Êxodo no capítulo 19, no versículo 6, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico. Em Êxodo 29, nós vemos na Antiga Aliança o rito próprio de consagração dos sacerdotes. Na Nova Aliança, o sacerdócio ministerial não foi diluído no povo sacerdotal. Essa certeza brota de ver que o próprio Cristo instituiu, a partir dessa separação de serviços, os seus ministros, confiando-lhes ele mesmo essa autoridade e este encargo, conforme nós lemos. O padre é usado como um instrumento, ou seja, como um ministro consciente e livre que age não em nome próprio, mas de outrem, uma espécie de procuração. É exatamente isso que constitui um ministro, isto é uma pessoa que, enquanto está trabalhando dentro de um ministério, ela representa o presidente nas decisões. O sacerdote age in persona Christi, na pessoa de Cristo, enquanto ministra os sacramentos, como seu representante. Cristo é o único e verdadeiro sacerdote, visto que só ele, como eu expliquei no IGTV sobre os dogmas cristológicos, por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é capaz de ser essa ponte que une céu e terra, ou seja, ser este pontífice e, neste sentido, o único mediador. Mas, por participação, nós somos um povo sacerdotal. E também os sacerdotes ministeriais, que neste caso se diferem pelo mandato confiado de agirem na pessoa de Cristo, enquanto ministram os sacramentos. Sabendo que cremos nisso, você poderia se perguntar, mas então, por que confessar os pecados a um sacerdote? Primeiro, porque a nova vida assumida pelo batismo não suprimiu a fraqueza da natureza, isto é, a inclinação ao pecado que nós chamamos de concupiscência. Deus ele nos salva, oferece um sacrifício perfeito, mas nós continuamos tendo a tendência ao mal e, portanto, continuamos pecando. Podemos mesmo assim alcançar a santidade? Sim, porque o Senhor nos concede através dos sacramentos toda a graça necessária e porque, do contrário, Ele não nos pediria isso. Como nós vemos na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: a todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos de 15 a 16, que diz:
A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós em todas as vossas ações santos, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E muitas outras palavras que eu poderia mencionar. Como diz São João Paulo II, santo é o pecador que não desiste de lutar. E um dos meios que Deus nos concede é justamente a confissão, onde nós nos humilhamos para sermos elevados por Deus, onde nós somos perdoados pelo Senhor e reconciliados com a igreja. Tudo isso quando verdadeiramente contritos pelos pecados que cometemos, nós confessamos essencialmente as faltas graves, os pecados mortais que cometemos e que ferem diretamente um dos 10 mandamentos da lei de Deus. O segundo motivo pelo qual nós devemos buscar este sacramento é porque o próprio Cristo foi quem deixou essa missão. Alguns poderiam dizer: eu posso falar diretamente com Deus e pedir a sua misericórdia. Sim, é verdade, podemos. E experimentamos o amor do Senhor em momentos de oração e encontros, mas a autoridade para perdoar Jesus a concedeu aos seus ministros. Ele disse: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Deus poderia tocar seu coração sem precisar de eu estar aqui hoje falando, mas ele quis contar comigo. Ele continua agindo por meio de instrumentos, de intermediadores. E os sacerdotes o são por excelência. Tem uma frase que resume bem a beleza deste sacramento, que é a seguinte: a confissão é o único tribunal dessa terra onde você entra como réu, confessa-se culpado e sai livre e perdoado. E ligado a este sacramento do perdão, que também chamamos de reconciliação, penitência, conversão e confissão, está o da unção dos enfermos, que também faz parte dos chamados sacramentos de cura. Este é ministrado quando o fiel começa a correr perigo de morte, como, por exemplo, uma cirurgia de muito risco, uma enfermidade, ou para as pessoas de idade avançada cuja fragilidade tenha sido acentuada. Ele confere o restabelecimento da saúde se convier à salvação, concede o reconforto e a coragem para suportar o sofrimento e perdoa os pecados se não puder ser obtido pelo sacramento da penitência. É exatamente isso o que lemos na passagem bíblica de Tiago, no capítulo 5, nos versículos de 14 a 15, que diz: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, estes lhe serão perdoados.